Queridos, eu gostaria que você, nesse momento, evitasse conversar, evitasse andar nesse lugar, amém? Nós estamos em uma atmosfera de glória, nós estamos em uma atmosfera governada pelo Espírito de Deus, e eu sei que hoje não é um culto qualquer, não é uma noite qualquer. Talvez você tenha saído da sua casa e tenha pensado que seria mais um culto, mais uma reunião. Mas o Senhor está aqui nesse lugar. Feche os seus olhos. Aleluia. Fica à vontade, Espírito Santo. Você achou que ia ser um culto qualquer, mas o Espírito de Deus está nesse lugar. Alinha, Senhor, alinha o nosso coração com o Teu. Alinha, Jesus, alinha, Espírito Santo, o nosso coração com o Teu. Alinha a nossa mente com a Tua, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Abra seu coração, Teu poder. não perca essa oportunidade. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Teu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu. Som do céu. Tua glória contemplar. Te damos honra. Libera a tua fé, Te libera o teu damos espírito, glória. libera a tua fome, a tua sede nesse Teu lugar. é o poder. Levanta as tuas mãos, manifesta a tua fome, sempre. manifesta a tua sede pelo Senhor. Manifesta o teu desespero, o teu desejo de conhecer o Senhor plenamente, profundamente. Teu é o Aleluia. poder para sempre. Amém. Te damos honra. Te damos Fica à vontade, Espírito Santo. Teu é o poder Fica à vontade nesse lugar, Senhor. para sempre.
tocadas pelo poder de Deus, pela vida de Deus, pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo não é um ser morto, paralisado, mas é um Espírito vivo, santo. É um Espírito que se move. Não retenha aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Te damos glória, te damos honra. Não há céus fechados para um filho e para uma filha de Deus. Aleluia. Nesse lugar, você está na casa do seu pai. Você está na casa do seu pai. Você está cansado de teoria. Você está cansado de palavra humana. Você está cansado de religião. O que você precisa, o que eu preciso, é do poder de Deus, é da presença de Deus, é da vida que vem de Deus. Aleluia. Manifesta a tua fome, manifesta a tua sede. Deus, Ele não vem num lugar porque tem alguém famoso, porque é um seminário, é um congresso. Deus, Ele vem aonde há fome. Deus, Ele vem aonde há sede. Deus, Ele vem aonde há corações aquebrantados. Deus, Ele vem onde Ele é desejado. Acender as luzes, queridos. Ministério de louvor pode ficar aqui, amém? Por favor. Aleluia. Quantos estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Levante suas mãos. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Quantos estão nos visitando? Vocês já são de casa, mas sejam bem-vindos. Alguém mais? Aleluia. Sejam bem-vindos à casa do Pai, queridos. Vocês não estão em um sistema, vocês não estão em uma religião, vocês estão na casa do Pai de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu gostaria que você que estivesse perto dessas pessoas se levantasse. São seus irmãos, são suas irmãs. Levante e dê um abraço nessas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus.
Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. E sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Aleluia. Queridos, abra em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Muitas vezes nós estamos esperando ver ou sentir para crer. Nós estamos em um ambiente de glória, irmãos. Nós estamos em um ambiente onde o Espírito está se movendo. Não é pelo fato de você não estar vendo ou sentindo, isso não significa que Deus não está aqui, ou que Deus não está movendo em você. Irmãos, nós procuramos muito, nós já vamos ler, nós procuramos muito as manifestações externas, e não é errado, irmãos. Mas Deus está fazendo algo dentro de você. Algo que é muito mais forte do que as coisas externas. Então, muitas vezes, em ambientes como esse, talvez nós não vamos sentir, talvez nós não vamos ver, mas Ele está fazendo. Amém? Aleluia. Mateus, capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada ou comprometida com José, sem que antes tivesse coabitado ou casado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, tem outras versões que diz assim, não querendo expô-la a uma desonra pública, ele resolveu deixá-la secretamente. Versículo 20. Enquanto ponderava ou meditava sobre essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Eu quero repetir esse versículo, esse finalzinho aqui, né? Apareceu-lhe um anjo a José, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado diga comigo, do Espírito Santo. Aleluia. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Querido, se você está anotando o tema dessa ministração,
Diga comigo, este é o tempo. Bem forte, este é o tempo. Aleluia. Queridos, lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 4 e 5, não havia nenhum tipo de planta sobre a terra. E o texto diz que não havia planta porque ainda não havia chovido. E o texto também diz que não havia chovido porque não havia homem para lavrar a terra. Não havia homem para cuidar da terra. Por isso, não tinha chovido e não tinha nascido nada. Não tinha frutificado, né? Não havia frutificação, porque não havia o homem para lavrar a terra. Se nós formos olhar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver sempre, quando Deus deseja fazer algo na terra, Ele sempre conta comigo e com você. Deus sempre conta com os seus filhos para realizar a obra dele sobre a terra. Nós temos vários exemplos, não quero citá-los, são vários. Mas eram homens e mulheres como eu e você, limitados, com falhas, com dificuldades, com problemas familiares, financeiros. Eram homens como eu e você. Amém, queridos? Mas uma coisa diferenciou esses homens e essas mulheres do restante de toda a criação, de toda a humanidade. Todos eles viram e fizeram parte daquilo que Deus estava fazendo, porque eles, primeiro, deram ouvidos à voz do Senhor. Todos eles ouviram e obedeceram à voz do Senhor. Ouviram e obedeceram. Todos eles, mesmo sendo igual a mim e a você, todos eles deram uma resposta para Deus. Deram uma resposta para o que Deus queria fazer. Nós já ouvimos isso, mas eu quero repetir, queridos. Avivamento não é aquilo que Deus vai fazer através de você. Avivamento é a resposta que nós damos ao que Deus está fazendo em nós. Posso repetir? Avivamento não é as coisas que acontecerão através de você, mas é a nossa resposta ao que Deus está fazendo em nós. Este é o tempo, um tempo específico, assim como foi ali, quando o anjo apareceu a Maria e disse para ela que ela seria um útero espiritual. No dia que o anjo apareceu para Maria e disse: você vai ser um útero, porque este é um tempo específico e você será um útero, onde será gerado algo não normal, não comum, mas vai ser gerado algo pelo Espírito. E isso vai trazer salvação. Isso vai trazer redenção para todo o seu povo. Quando o anjo apareceu a José em sonho, ele apareceu no momento específico. Que momento era? O momento onde José estava prestes a abandonar Maria. E não querendo expô-la, ele ainda pensou: eu vou abandoná-la secretamente, porque
porque para eles, para o povo judeu, isso era muito sério, queridos. Mas no momento em que ele pensou em desistir, um anjo do Senhor apareceu para ele e disse: não temas, porque isso que está sendo gerado no útero dela é do Espírito. Prontamente ele esqueceu, irmãos, de tudo aquilo e voltou para cuidar do útero espiritual. Este é o tempo onde Deus, Ele vai mandar chuva sobre nós. Só que nós precisamos fazer uma coisa, irmãos: estarmos disponíveis para lavrar a terra. Deus está prestes a mandar chuva sobre nós, mas Ele primeiro está procurando. A Bíblia fala que Deus procura, irmãos. João capítulo 4 diz que Deus procura. Deus está procurando homens e mulheres que estejam disponíveis para lavrar a terra. Homens e mulheres que estejam disponíveis para serem canais do que Deus quer fazer esses dias. Homens e mulheres alinhados com o céu. Homens e mulheres alinhados com o céu. Os homens e mulheres que estão alinhados com o céu, eles não se preocupam muito com o que vão dizer. Eles estão preocupados em agradar e obedecer à voz do céu. Você está preocupado com a sua reputação, irmãos. Você está preocupado com a sua reputação. José, quando ele pensou em desistir de Maria, sabe o que ele pensou, irmãos? Ele pensou na reputação dele. O que vão dizer se eu casar com uma mulher que o filho não é meu? E para eles era algo terrível, irmãos. Ele estava preocupado com a reputação. Mas os homens e as mulheres que estão alinhados com o céu, eles não se preocupam com reputação. Eles só se preocupam com uma comida: fazer a vontade daquele que nos chamou. Um dia, os discípulos estavam preocupados porque Jesus não havia comido. Lá em João capítulo 4, a partir do versículo 34. Os discípulos estavam preocupados porque Jesus não havia comido. E era a hora de comer, irmãos, era a hora do almoço, tinha que comer. Só que Jesus disse algo tremendo para ele, porque Jesus, ele tinha discernido o tempo, irmãos. Jesus discerniu o tempo em que ele estava vivendo. Aí Jesus disse assim para os discípulos: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Aí Jesus diz algo acerca do tempo, irmãos, que ele estava vivendo. Presta atenção. Jesus, ele diz assim: olha, vocês olham para os campos e dizem assim: ainda faltam 4 meses para a colheita. Eles estavam falando de estações e tempos, irmãos. Presta atenção. Aí Jesus diz assim: olha, vocês olham para os campos e dizem assim: ainda há 4 meses para a colheita. Só que Jesus diz assim: ergam os olhos. Obrigado, mano. Ergam os olhos para os montes. Os campos estão maduros, prontos para a colheita. Este é o tempo. Os discípulos, eles estavam no tempo certo, irmãos. No tempo oportuno de Deus.
mas eles não estavam alinhados com o céu. Por isso que eles não entenderam o que Jesus disse. Nós estamos no tempo certo, irmãos. O problema é que nós não estamos alinhados com esse tempo, com o que Deus está falando, com o que Deus está fazendo. Se você é igual eu, que não quer de maneira nenhuma ficar de fora do que Deus está fazendo, do que Deus está falando, nós precisamos nos alinhar com Ele. Nós precisamos nos alinhar com o céu. Deus não escolheu Maria de uma forma aleatória. Existiam várias virgens em Jerusalém. Existiam várias moças que também estavam em compromisso. Existiam várias noivas que também estavam compromissadas, mas o Senhor escolheu Maria. Sabe por que o Senhor escolheu Maria? Porque o coração dela era um coração que estava alinhado com o céu. Era um coração que estava alinhado com o Senhor. Talvez você não tenha prestado atenção, mas várias vezes onde se cita e fala acerca de Maria, mãe de Jesus, vai dizer em vários lugares que Maria era uma mulher que guardava as coisas no coração. Ela ouvia, via, mas ela guardava no coração. Maria estava pronta para se tornar um útero espiritual. E aquilo que nasceu do útero, do ventre dela, mudou totalmente toda a história da humanidade. Hoje nós só estamos aqui porque um dia uma mulher se dispôs e aceitou o chamado de Deus, o tempo de Deus, para dentro dela ser gerado algo. Muitos estão esperando isso, queridos. Muitos estão esperando isso. Essa palavra. Este é o tempo. 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 Mesmo que você não esteja vendo ou sentindo, mas aquilo que o Espírito de Deus está gerando dentro de você está prestes a se manifestar. Nós estamos em um tempo oportuno de Deus. E as coisas elas vão começar a se manifestar, irmãos. Aquilo que está em você está prestes a se manifestar. O seu chamado, o seu dom, o seu ministério, as palavras que Deus colocou em você, a unção poderosa que já está sobre a sua vida, o chamado que vai mudar milhares de pessoas já está dentro de você. E as boas novas, a novidade de Deus é que isso está prestes a se manifestar. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre as boas notícias e as más notícias, né? As más notícias ou os relatórios negativos são apenas para nos distrair e roubar o nosso foco daquilo que Deus realmente está fazendo. Quando Deus está prestes a fazer algo, pode ter certeza, irmãos, a gente não sente nada, a gente não vê nada. E esse é o segredo. Quando Deus está prestes a fazer algo na minha e na sua vida, a gente não vê nada, a gente não sente nada. Não é doideira?
Porque, poxa, Jaime, se Deus está prestes a fazer algo, eu preciso sentir, eu preciso ver. Queridos, mas não é assim que funciona. Você sabe por quê? Porque é muito fácil, irmãos. Quando as coisas estão acontecendo, é muito fácil você profetizar. Quando você já está sentindo ou vendo, é muito fácil você dizer, ó, assim diz o Senhor, ou Deus disse que vai fazer assim. É muito fácil. É por isso que nesses dias nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao que Deus está falando, porque Deus está falando, queridos. Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de se mover, Deus não deixou de falar. Somos nós que deixamos de ouvir a voz dele. Ei, não ache que foi Deus que deixou de falar com você. Não foi. Somos nós que deixamos de ouvir a voz de Deus. A parábola do semeador e as 7 cartas à igreja em Apocalipse, todas elas falam dos homens e das mulheres alinhadas com o céu. Sabe aonde? Lembra-se daquele versículo que o Senhor diz assim: assim diz o Espírito do Senhor à igreja. Quem tem ouvidos, vamos junto comigo, quem tem ouvidos, ouça. Jesus está dizendo, queridos, acerca dos homens e as mulheres que estão alinhados com o céu. Deus está falando, esses que têm ouvido, estão ouvindo. Eles estão ouvindo, e isso que eles estão ouvindo está se manifestando na terra. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Deus está prestes a mandar sobre nós uma chuva poderosa de milagres, de sinais, de transformação, de avivamento. Nós estamos prestes a ver aquilo que Paulo profetizou e disse, cheio do Espírito Santo, lá na igreja de Coríntios, capítulo 1, primeiro livro de Coríntios, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz, e nós estamos prestes a viver isso, aquilo que nem olhos viram, aquilo que ouvidos não ouviram ainda. Eu vou voltar de novo. Aquilo que os olhos não viram ainda, aquilo que os ouvidos não ouviram ainda, é o que já está pronto para aqueles que amam o Senhor. Então você está prestes a receber e viver algo que você nunca viveu ainda na sua vida. Você está prestes a viver coisas novas de Deus. Talvez você fale assim, Jaime, eu já tenho tanto tempo de igreja, já vi e ouvi tantas coisas, mas nenhuma dessas coisas se compara àquilo que Deus tem para fazer esses dias na sua vida e na minha vida. Direto eu tenho mandado umas mensagens, irmãos, e eu tenho falado assim, olha, fique ligado nas notícias do seu Pai, fique ligado nas notícias do céu. Sabe qual é as notícias do céu? Que tem, irmãos, tem algo inédito, preparado para mim e para você no céu. Chegou o tempo de nós pararmos de chorar por coisas pequenas e insignificantes. Chegou o momento de nós chorarmos por aquilo que realmente importa. Porque se você ouvir a Deus, você vai entender que o coração dele está batendo por algo, e por uma coisa que tem muito valor.
que é a sua igreja. Almas, vidas, famílias, jovens, adolescentes. Aproxime-se do coração de Deus, que você vai ouvir as batidas do coração de Deus. Vai estar batendo ribeirinhos, órfãos, mulheres, homens, moradores de rua. O coração de Deus está batendo por isso, irmãos. Eu não consigo entender aqueles que dizem que estão ouvindo o céu e não se preocuparem com o que realmente importa, e não amarem o que realmente importa, que são as vidas, que são as famílias, que são as almas. Deus, Ele não precisa de muito dinheiro. Deus não precisa de uma estrutura grande, de um prédio grande. Deus, Ele precisa de homens e mulheres como Maria, que dizem: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um útero espiritual nessa terra. Eu quero ser um canal para que o céu se manifeste aonde eu for. Eu quero ser um canal de Deus, porque eu quero chegar naqueles lugares onde as pessoas dizem que lá é fechado, lá tem um céu de bronze, tem um tapete de ferro, eu não vou lá. Irmãos, eu quero ser alinhado com o céu, dar um ponto de eu chegar nesses lugares, queridos, e a atmosfera do céu se manifestarem lá. Você como filho de Deus, você como um lavrador da terra que o Senhor te chamou e que o Senhor te plantou nela, você foi chamado para carregar uma atmosfera. Você foi chamado para carregar a arca do Senhor. Levitas não são só aqueles que estão aqui em cima. Todos nós somos chamados a ser levitas, a carregarmos a presença de Deus, a sermos a casa de Deus aonde nós formos. A casa de Deus e a casa do Pai não é essa estrutura física. A casa do Pai sou eu e você. A morada eterna de Deus sou eu e você. Aonde nós formos, nós carregaremos essa atmosfera. Irmãos, nós somos portadores de vida. Nós somos os portadores do reino, embaixadores do reino nessa terra. Nós somos os portadores do céu. Aonde nós formos, nós vamos carregar essa atmosfera, irmãos. Aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, essa atmosfera vai se manifestar. É por isso que o Espírito Santo está clamando por mim, por você, dizendo: alinhe-se, alinhe-se com o meu coração, alinhe-se com a minha palavra, alinhe-se com a minha santidade, alinhe-se com a minha verdade. Alinhe-se, alinhe-se. Você pode sentir e ouvir as batidas do coração do seu Pai dizendo hoje e clamando por você, dizendo: filho, alinhe-se, alinhe-se com o meu coração, alinhe-se com a minha palavra, alinhe a tua mente com a minha. Alinhe-se, alinhe-se, alinhe-se. Joel capítulo 2, versículo 17, não precisa abrir, queridos. Mas a palavra do Senhor diz: chorem os sacerdotes, chorem os ministros do Senhor. Este é o tempo de nós chorarmos, irmãos, não pelas nossas necessidades, não pelos nossos problemas, mas chorarmos até alcançarmos o coração do nosso Pai, chorarmos até chamarmos a atenção do Senhor para nós,
chorarmos por vidas. Essa semana de oração, queridos, eu falei para o Senhor: Senhor, eu não vou orar pelas minhas necessidades, eu não vou orar pelos meus problemas, eu vou orar por aquilo que o teu coração bate. Cuidado, irmãos, porque você pode estar vivendo uma religião. Cuidado, porque você pode estar dentro da igreja, frequentando todos os cultos, mas vivendo uma religião, distante do coração do seu Pai, distante da voz do seu Pai. E eu disse: Senhor, eu vou orar por aquilo que está batendo o teu coração. E eu perguntei para o Senhor, porque às vezes a gente se esquece, irmãos, às vezes a gente perde o foco, às vezes a gente se distrai e perde a direção certa. E eu disse: Senhor, pelo que o teu coração está batendo? A resposta eu já disse para vocês: alinhe-se, alinhe-se. Vidas, almas, famílias, jovens, adolescentes. Irmãos, e nós temos necessidade. Eu tinha várias necessidades essa semana, irmãos, de oração. Poderia ter orado, clamado a Deus, chorar: Deus me ajuda, Deus tem misericórdia de mim. Mas sabe o que aconteceu? Eu não precisei pedir, irmãos, pelas minhas necessidades. Eu estava orando. Essa semana de oração, o irmão chegou para mim, sem eu pedir, sem eu falar nada. Porque é bom assim, né, irmãos? Quando Deus fala. Eu não gosto de pedir, irmãos, eu gosto de orar até Deus tocar no coração. Brincadeira. Mas eu estava orando, queridos. Várias necessidades. Aí chegou um irmão, falou assim, ó, nem falou nada, irmãos. Eu acho que só me comprometeu, assim, graça e paz. Eu nem me lembro mais se ele disse mais alguma coisa, só Deus abençoe, alguma coisa assim. Tocou na minha mão, pronto. As minhas necessidades daquele dia foi suprida. Nós estamos chorando por coisas. Nós estamos chorando por coisas insignificantes. Chegou a hora dos sacerdotes e dos ministros do Senhor chorarem por aquilo que realmente importa. Aquilo que nós fazemos aqui na terra, queridos, muitas coisas das coisas que nós estamos fazendo vão ficar aqui, mas aquilo que nós fazemos para o Senhor vai ecoar por toda a eternidade. Em 1 Reis, não precisa abrir, eu só quero citar, querido. 1 Reis, capítulo 18, no versículo 41 e 46. O profeta Elias estava no monte, orando. E é interessante porque o texto diz que ele se abaixou e colocou a cabeça dele sobre os joelhos. Talvez você não entenda e não saiba, mas eu creio nisso, irmãos, totalmente. Elias, naquele momento, ele era um útero espiritual naquela geração. E naquele momento específico não havia chuva sobre a terra, porque ele tinha orado e não tinha chovido mais. Mas naquele dia que ele estava no monte orando, era para que a chuva viesse de novo. E ele pediu para que o servo dele fosse ver se aparecia nuvem. O servo ia e vinha e nada, durante 7 vezes. Ia e vinha e não tinha nada. Mas Elias estava ali, com a cabeça entre os joelhos, orando e gerando a chuva.
povo hebreu, irmãos, no momento em que a criança ela ia nascer, as mulheres eram colocadas nessa mesma posição, abaixadas, com a cabeça entre os joelhos. Você me pergunta por quê? Eu não sei. Mas as mulheres hebreias, elas eram colocadas nessa posição, porque era a posição de gerar, era a posição onde o filho nascia. Elias estava no monte, numa posição onde ele estava ali posicionado para gerar. O Senhor está procurando por homens e mulheres que estejam prontos para arar e cuidar da terra. E homens e mulheres que sejam encontrados nessa posição, irmãos, de útero espiritual. Elias estava chorando e clamando, até que um servo dele veio e disse: olha, eu estou vendo, mas é uma nuvenzinha bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. E ele disse: ó, pronto, vai chover. Irmãos, e toda a história sabe disso. Foi uma chuva tão grande, irmãos, tão grande, que eles nunca viram uma chuva como aquela. Porque um homem se posicionou diante de Deus, se permitiu ser um útero espiritual e liberou o que o céu estava falando. Os filhos de Deus vão se levantar esses dias com autoridade e poder, não por eles mesmos, mas eles vão estar falando e liberando o que os céus estão falando e liberando. Já está, irmãos, estabelecido no céu, mas nós iremos manifestar na terra. Amém? Eu não sei se você se lembra, eu quero só citar também. Quando Pedro e João estavam indo para o templo, para a porta formosa, para orar, o que eles estavam indo fazer? Orar. Chegou o tempo de nós restaurarmos o nosso altar de oração, o nosso altar de intimidade com Deus, porque é lá onde Deus nos revela a vontade dEle, é lá onde os céus se abrem sobre nós e nós podemos ouvir a voz dEle. Chegou o momento de nós restaurarmos o altar de oração, de meditação na palavra, de intimidade, de adoração, de busca. Amém? Eles estavam indo para o templo orar. Só que antes deles entrarem, eles encontraram um homem que o texto diz que era colocado todos os dias à frente da porta formosa para pedir esmola. Irmãos, eu tenho certeza, porque aquele não foi o único dia que Pedro e João iam orar. Não foi. Com certeza Pedro e João já deveria ter se encontrado, ou pelo menos visto aquele homem um dia que ele foi orar. Mas aquele dia foi um dia específico, foi um tempo específico. E eles chegaram até aquele homem aleijado, que não poderia andar. Isso fala dessa geração, irmãos, que está aleijada, que está presa, sem conseguir andar, esperando a liberdade e a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Eles encontraram com aquele homem e eles disseram para aquele homem assim: olhe para nós. O que eles disseram? De novo, olhem para nós. Pedro e João disseram: olhem para nós. Sabe o que isso fala, irmãos? Pedro e João, eles sabiam a responsabilidade que eles tinham. Eles sabiam a responsabilidade deles. E hoje o que nós estamos fazendo? Olha para Jesus. Olha para mim não, irmão, olha para Jesus. Não, irmãos, essa geração precisa olhar para nós,
Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Essa geração precisa olhar para nós sim, e não ser envergonhada. E nem nós nos sentimos envergonhados por isso. Eles disseram: olhem para nós. Eles assumiram a responsabilidade deles. E esse é o tempo de nós assumirmos a nossa responsabilidade. E eu te pergunto: você está sendo responsável por aquilo que Deus confiou na sua mão? Eu vou melhorar o tom e a conotação, amém? Você está sendo responsável por aquilo que Deus colocou na sua mão? Amém. Ele disse: olhem para nós. E quando aquele servo olhou para eles, o texto diz que ele aguardava receber algo. Essa geração, irmãos, está com uma ardente expectativa, esperando algo da igreja, esperando algo de mim e de você. Vocês já viram aquela imagem que tem um cachorrinho que fica assim, naqueles fornos onde eles fazem os frangos assados? São várias fileirinhas, né? E o cachorrinho fica ali, com os olhos brilhando, babando, porque ele quer aquilo. O mundo, quando olha para você, eles ficam assim, irmãos. Os olhos deles brilham. E eles ficam: meu Deus, o que esse cara tem? O que essa mulher tem? Por que a vida dela é tão diferente? Por que ela está passando por tudo isso lá dentro da casa dela, mas continua firme? O que é isso? Aí, irmãos, você pode se colocar de pé. Pode se colocar de pé, queridos. Aí Pedro e João, eles dizem: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, presta atenção, irmãos, não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Sabe o que eles deram para aquele homem? Aquilo que estava sendo gerado pelo Espírito dentro deles. Eles poderiam estar pensando: meu Deus, Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória, mas nós estamos aqui sozinhos. Não, nós não estamos aqui sozinhos, porque Ele disse que enviaria o Consolador. Não, então nós não estamos só. Vamos continuar, vamos perseverar. E todos os dias eles iam para o templo para orar. E todos os dias eles buscavam, porque eles estavam recebendo aquilo que o céu estava liberando sobre eles. E eles eram um útero espiritual. E eles não desistiram, eles perseveraram. E todos os dias eles viam aquele homem. Mas eles estavam orando. Eles perseveravam, eles buscavam. Até que um dia, aquilo que estava dentro deles se manifestou. E eles puderam dizer: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Nós vamos dizer para essa geração, porque isso não vai ser da nossa boca para fora. Nós vamos dizer aquilo que o Espírito Santo já está gerando dentro de nós. Nós vamos liberar aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de nós. E se nós crermos segundo as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Nós diremos para essa geração: levantem-se e andem em nome de Jesus. E sabe o que a igreja fez? Porque a igreja não é estrutura, irmãos. Hoje a igreja está dentro da igreja. Algo tremendo, irmãos, que o Espírito Santo fez questão de Lucas registrar lá em Atos. O texto diz, irmãos,
que Pedro e João pegaram aquele irmão pelas mãos e ajudaram a ele se levantar. E eles juntos entraram para o templo para louvar e adorar o Senhor. Quando eles entraram no templo, a responsabilidade não era mais humana. Agora a glória não era mais para o homem, a glória era de Deus. Quando eles entraram, eles não disseram mais, olha para nós. Eles disseram, olha para Ele, o que foi Ele que fez. Feche os seus olhos, irmãos. Nós, Ministério Casa do Pai, nós somos um útero espiritual nessa geração. Nós somos um útero espiritual nessa cidade. Nós somos um útero espiritual de vidas, de famílias, de jovens, de ministérios, de igrejas. Nós somos um útero espiritual. E aquilo que Deus tem para nós está prestes a se manifestar. Hoje o apelo, irmãos, não é para você aceitar Jesus, porque você já aceitou. Hoje o apelo é: aceite o chamado dele para a sua vida. Aceite o chamado dele para a sua vida. Você que deseja, irmãos, de todo o seu coração, você que foi tocado pelo Espírito de Deus essa noite, você que diz, Jaime, essa palavra foi para mim e eu não vou rejeitar ela de maneira nenhuma. Eu vou agarrar ela até ela frutificar na minha vida. Você que deseja se tornar um útero espiritual, irmãos, eu quero que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente, sem medo de ser feliz, irmãos. Se você tem vergonha de vir aqui à frente ao altar, é porque o mundo ainda tem muita importância para você. Se você tem vergonha de vir aqui e rasgar seu coração, e chorar, e clamar pelo Senhor, é porque você ainda está preocupado com a sua reputação. Mas Jaime, eu sou diácono, Jaime, eu sou líder, Jaime, eu sou do ministério de louvor. O que as pessoas vão pensar se eu for lá na frente e chorar? Irmãos, esquece essas besteiras. Atrai o coração do teu Pai. O que adianta, irmãos, nós agradarmos as pessoas e entristecemos o coração do nosso Pai? O que adianta você ser o bambambam lá na escola, na faculdade? O que adianta você ter popularidade no mundo se você não tem popularidade no céu? De que importa, irmãos, nós sermos famosos e o nosso nome circular por todos os lugares, se o nosso nome não é falado no céu, irmãos? O que adianta as pessoas te conhecerem se o céu não te conhece?